A ideia da igreja do cinema foi inusitado. Estava eu, a Aline, meu pai sentado à mesa. Isso era depois do sabático 2012. Né? Eu tinha ido da África do Sul para a Alemanha visitar meus pais com a Aline. E numa manhã sentado, eu peguei e lancei. Na verdade, fui tirar um barato com meu pai. Meu pai sempre foi um cara anti-cinema. E um dia eu falei, pai, o que o senhor acha de uma igreja de cinema? E para minha surpresa, ele falou, filho, eu acho que na tua geração funcionaria. Quando meu pai falou isso, eu literalmente, o tempo parou assim. Congelou a tela e aquilo ficou reverberando. E ele falou assim, não, na tua direção dá certo. Então a gente percebeu que era uma direção. E ele liberou uma palavra, querendo ou não. E é uma autoridade, né? Ele era uma autoridade para nós. E ali acho que foi uma pedra, né? Uma pedra firme onde a gente podia caminhar sobre uma palavra mesmo. Então, outra direção que o pai do Cal nos deu, ele falou assim, naquela mesa, ele falou assim, filho, você foi levantado para trabalhar com trigo, mas você não arranca o joio fora, então você precisa deixar que o joio e o trigo cresçam juntos. Então você precisa se associar com uma igreja grande para que essa igreja grande te dê o suporte para você poder trabalhar com o trigo. Então é interessante que com Deus primeiro você tem a palavra e depois você vai ver se dá, né? E depois disso nós retornamos para o Brasil e foi nesse momento que eu fui recebido como pastor, junto com a Aline, oficialmente dentro da Comunhão Cristã Aba. E numa manhã eu tive uma conversa com o pastor Pio e Deus me conduziu a falar com o pastor Pio sobre essa não vou dizer visão, mas esse desejo de fazer uma igreja fora dos padrões, né? E aí, para minha surpresa, ele olhou para mim e falou, então vai e procura um cinema, né? Isso foi muito chocante para mim. E quando ele falou, vai ver quanto custa um cinema, nós levamos 6 meses para conseguir o único cinema possível da cidade. A partir dali, a gente estava em setembro de 2013, inaugurando a primeira sessão. Tudo começou quando o Ricardo Franzi ele fez uma página no Facebook, e eu nunca vou me esquecer, que em 24 horas mais de 1.000 pessoas curtiram a página. Não tinha a mínima ideia de quem era ele, mas a gente fazia parte de uma igreja onde de repente apareceu um loiro louco. E eu sempre fui a pessoa que adorou novas pessoas, eu sempre fui a pessoa que gostou de jovens pessoas, e o Cal sempre foi jovem, hoje não é mais tanto, mas ele sempre foi jovem, há 10 anos atrás era jovem. Então eu gostei daquela pessoa, um cara vestido xadrez colorido, estranho, até um dia que o Guilherme Zibert me levou até a casa dele. Ela não tinha nome, ela era só Cultos no Cinema, era a igreja do cinema, até que um dia surgiu a genial ideia de chamar de Igreja no Cinema, e daí surgiu também a sigla Inc, né? E Guilherme passou na minha casa. Eu cheguei na casa, era a casa do Cal. O Guilherme falou assim, eu tenho um novo projeto para te apresentar. A gente chegou, tava o Cal, acho que é Cris Batiston, do Filhos do Homem, Silvio Lacerda, do Megafone, Guilherme Zibert e eu. Nós éramos 5 pessoas ali. E aquela, na minha concepção, foi a primeira reunião sobre o que seria, o que era a igreja no cinema. Ali a gente sentou, eu coloquei todas as minhas dores em pauta, e era um lugar onde o ser humano como eu e você, poderia ser útil. De 5 pessoas numa mesa, para uma garagem cheia, para sessões de cinema lotadas, 1, 2, 3 sessões no mesmo dia, pessoas das quais nunca frequentaram igrejas, a gente fazendo um movimento gigantesco há 10 anos atrás. Gigantesco. Todo mundo que ouviu falar, ou que já foi crente, ou que não foi crente, já ouviu falar da igreja do cinema há 10 anos atrás. Pessoas que nunca pisariam numa igreja, pessoas que nunca seriam convidadas para ir a uma igreja, pessoas que não se achavam pertencentes do âmbito gospel, do âmbito cristão, do âmbito igreja, viram uma oportunidade de estarem em comunhão com Deus. A Inc começou em 2013, foi muito um fenômeno na forma com que a banda cresceu, as redes sociais a mesma coisa,
rapidamente tinha muito voluntário, muito fotógrafo participando. O Ricardo Franzen foi uma pessoa importante na nossa história também. Treinou muitos fotógrafos e toda essa parte criativa ela evoluiu muito rápido na Inc, né? A verdade é que a gente já sabia exatamente a igreja que a gente não gostaria de ser, né? Então isso facilitou muito e com certeza a paixão explosiva no coração de cada pessoa fez com que aquela primeira sessão fosse histórica, né? Era tanta paixão, uma coisa tão romântica que até o fundo era de golfinhos felizes, saltitantes, pulando na tela, né? A gente não acreditava que a gente tinha um telão, daí eu não sei quem lá colocou um BG que eram os golfinhos pulando no meio do louvor, assim. Mas eu nunca vou esquecer da sensação que foi você ter um frio na barriga de fazer um culto público, num lugar público, sem ter noção de quantas pessoas viriam, e naquele culto mais de 250 pessoas virem para o primeiro culto, né? E por muitos anos nunca mais veio menos gente do que isso, né? Aquilo ali só crescia, era algo muito do Senhor mesmo. Foi Deus que fez, não tem a menor dúvida. Quando a gente olha para trás com as ferramentas que a gente tinha, com as pessoas que nós éramos, com a experiência que nós nunca tivemos, nós vimos a mão de Deus literalmente com a gente ali. Que a questão não era que os jovens não queriam Jesus, mas é que a gente precisava apresentar Jesus como ele realmente era. E aquele ambiente de cinema, de shopping, ele tirava das pessoas uma certa resistência à igreja, né? Então a plataforma da igreja no cinema é justamente para dar oportunidade para a voz das pessoas serem ouvidas. A gente via várias pessoas que rodavam da madrugada direto para a igreja no cinema. Diversos casais que não fazem parte do sistema religioso frequentando aquelas sessões. E aí, galera, cegado? 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 E, meu, a gente vai fazer um vídeo que vai estrear no cinema. A gente pirou todo mundo lá. Então eu, o Ricardo, o Gui, o Jack na época. E ele colocou toda essa pitada de humor em cima. E meu, eu lembro da gente sentado nas poltronas, assim, e a galera se rachando da risada dos vídeos. E era muito engraçado. E a gente começava a fazer piada interna e tudo mais. Era muito da hora. E não era que a gente era diferente, era que na verdade a gente era divertido, né? Nós começamos entre amigos, fazendo uma igreja baseada na alegria. E alegria, para mim, eu sempre digo que é uma marca do Espírito Santo. A gente não tinha uma câmera, a gente não tinha uma lente da igreja, era tudo coletivo. As pessoas, um tinha a câmera, outro tinha uma agência de filmagem, outro tinha equipamentos que usava na empresa, e eles traziam colaborativamente tudo isso. E o vídeo de aviso com certeza foi um impacto na unidade da nossa igreja. Apareceu pra mim no Facebook na época um vídeo muito engraçado. E eles legendaram o vídeo como se fosse falas do pessoal da igreja. Mas era uma cena ali do Hitler, de cara com as pessoas, de cara ali com os subordinados dele. Aí o Hitler era o Cal, tinha umas mulheres assim, que elas eram a Carol, a Aline. E eu fiquei desacreditada que aquilo ali, que tinha humor, tinha criatividade, era de uma igreja. E eu acredito no humor como uma ferramenta de comunicação muito poderosa. No próximo domingo eu fui, depois que eu vi esse vídeo, e foi muito forte. A sessão era muito enérgica. Todo domingo tinha um vídeo diferente, engraçado, e nenhuma sessão era igual a outra. Você percebia a qualidade em tudo. E aí, em 2014, após um get together, a gente decidiu criar o Contra-Regras, que seriam toda a parte do apoio na Igreja no Cinema. Com 3 campos, simultaneamente, cria o Contra-Regra, eram mais de 120 pessoas fazendo parte desse corpo de apoio, de serviço na Igreja no Cinema. E o que mais marca o Contra-Regra, né, nessa história, é que a gente seja o colete. E até hoje, quando as pessoas vêm na Igreja no Cinema, eles olham o pessoal com os coletes e já fica identificado que é o Contra-Regra, né? E uma história legal sobre o colete, sobre o Contra-Regra, lá em outubro de 2013, nós iniciamos a Igreja no Cinema, e em janeiro de 2014, um sábado pela manhã, o Michel vai numa empresa que vende produtos de segurança do trabalho
e vou comprar lá 20 coletinhos amarelo e 10 coletinhos laranja. E aí o rapaz da venda me perguntou assim, qual que é a obra que vocês estão fazendo? E eu falei, é uma obra chamada Jesus Cristo. Então a Igreja no Cinema inicia lá em 2013, mas em 2014 tem a história do Contra Regras, onde a gente pode servir as pessoas com muita excelência. E o principal na Igreja no Cinema, quando a gente fala de Contra Regras, quando a gente olha para o colete, e o qual eu me orgulho muito de ter feito parte desse time, é que as 120 pessoas que estavam conosco sempre tiveram muita intenção e muita habilidade nos 3 valores da Igreja no Cinema: integridade, influência e governo. Ficar bem ligado, porque é uma mensagem hoje fresquinha. Uma mensagem que revolucionou a minha vida. E eu lembro que no dia do Escândalo da Graça, eu estava responsável para gravar o culto. E eu lembro que eram 2 sessões que aconteciam. E na primeira sessão, a gente estava sem o equipamento de áudio para gravar o culto. E eu lembro que quando eu saí da primeira sessão, no intervalo ali, eu liguei pro David e falei, David, cara, traz seu equipamento de som, precisa ser gravado com um equipamento bom isso aqui, a gente precisa de um áudio limpo, porque a pregação que teve agora, cara, o que o Cal pregou agora precisa ser gravado. Porque a lei não existe mais. Você sabia disso? Deixa eu te explicar mais pra frente. Ó, o Escândalo da Graça vai começar agora. E a verdade é que a Escândalo da Graça, com certeza, talvez a minha mensagem mais bíblica que eu já preguei, é que ela é tão amada e tão odiada nas mesmas dimensões. E da mesma maneira, até hoje, né, recebemos aqui, vocês são prova disso, recebemos famílias que se mudam de geolocalizações de outras cidades para cá, porque essa mensagem, depois de anos lá mofando no YouTube, ela continua sendo ouvida. Nós confrontamos, inclusive, muitos irmãos, pessoas da nossa casa, pessoas do nosso convívio. E foi um tempo bem dolorido, mas muito bem libertador para todas as pessoas. Eu creio que o nosso país, com certeza, ele foi empurrado para um lugar mais excelente de mensagem, de pregação e do avanço do Evangelho. Você não é uma natureza velha, um Adão velho que foi simplesmente reformado. Você é nova natureza. Quando você vê que é o teu esposo que está levando pedrada, e às vezes até você ainda não entende a profundidade da palavra que ele está pregando, você precisa entender e ter a convicção da integridade, né, com quem você casou e da integridade que ele tinha. Foi muito difícil para mim, porque a gente foi taxado de uma igreja que podia fazer tudo, onde as pessoas não tinham compromisso com os valores. E eu pensava assim, mas eu não sou isso, como é que eu vou pregar algo que eu não sou? Como é que a gente está manifestando e pregando algo que a gente não viveu, né? Então a gente casou assim conforme a palavra, mas a interpretação ela foi diferente. Então para mim foi muito duro, porque eu sempre fui muito protegida em relação à reputação. E aí você entra na controvérsia, né? Porque não é porque uma palavra pura está surtindo um efeito ruim que ela deixa de ser verdade. Eu acredito que comigo aconteceu o que aconteceu com várias pessoas. Você ia por conta da música, que era muito legal, os vídeos que eram muito engraçados, a sessão que era formatada de um jeito muito criativo, mas você permanecia pela palavra. E essa mensagem, ela foi disruptiva pra gente, porque ela abriu novos horizontes, né, novas perspectivas. O Cal falou algumas frases que a gente não entendia. E a gente ficou, no mínimo, curioso. Aquilo impactou a gente.